seja bem-vindo a mais um episódio do Mabcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Okuhara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia através de nossos especialistas e convidados. O tema deste episódio é a economia de energia na indústria. Como as empresas brasileiras devem economizar energia elétrica, principalmente em meio a uma crise hídrica que afeta diretamente o consumo e o valor da energia. Então, fiquem ligados, pois mais um episódio do Mabcast já vai começar. E para falar sobre economia de energia na indústria, convidamos nosso gerente de marketing, Hélio Sugimura. Tudo bom, Hélio? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço a sua participação novamente. E eu vi que você lançou um artigo falando sobre esse tema, né, no qual traz muitos dados ali interessantes sobre a crise atual. E desses dados, um que me chamou muita atenção foi o aumento de 22,5% no consumo industrial entre os períodos entre maio de 2021 e 2020. Né? Eu acho que isso aí provavelmente por causa da pandemia. Até. E falando sobre isso, será que a gente consegue prever uma escalada nesse consumo, né, à medida que a economia vem reaquecendo, vem melhorando? Sim. Se a gente vê o contexto atual, a tendência é que o consumo de energia elétrica aumente com a retomada da economia, né? Não somente no setor industrial, mas também por conta do setor de serviços, que, se a gente for ver, ainda não foram completamente retomados. Sim, sem dúvidas. Vamos ter uma rampa aí bem inclinada de crescimento de consumo. Hélio, e hoje a gente está praticamente no final de julho de 2021, né, no meio da maior estiagem dos últimos 91 anos, e a matriz energética brasileira ainda é muito dependente das usinas hidrelétricas. Sabendo que a indústria é o maior consumidor de energia, quais são as principais recomendações para essas empresas? Então, até complementando esse dado, né, de acordo com os dados divulgados em 2020 pela EPE, que é a empresa de pesquisa energética, o setor industrial é responsável por cerca de 1/3 do consumo de energia no país. E com a estiagem e o acionamento das térmicas, a tendência é o aumento do custo de energia, o que afeta os custos de produção e competitividade das empresas no mercado. Então, pensar em eficiência energética é um caminho sem volta. E sobre as recomendações, as principais são para as empresas iniciarem um trabalho de medição e setorização de consumo de energia. Afinal, se a gente parar para pensar, a gente só gerencia aquilo que a gente mede. E geralmente o rateio é contábil ou por capacidade instalada, e isso pode mascarar potenciais desperdícios de energia e, no final das contas, desperdício financeiro. Outra recomendação é a criação de um indicador de consumo específico, ou seja, explicando melhor. Assim como medimos o consumo de combustível de um carro em quilômetros por litro, as empresas podem medir sua eficiência energética com indicadores como, por exemplo, kWh por tonelada produzida, kWh por metro cúbico processado, kWh por unidade produzida, tendo indicador que reflita a realidade de cada empresa e cada situação. Muito legal. Você deu várias dicas aí que eu acho que a principal, até resumindo um pouco, é você conseguir monitorar onde você está gastando, como está gastando, para poder tomar ações diretamente naqueles que são os gargalos, né? E falando sobre isso ainda, como é que a Mitsubishi pode ajudar nesse sentido, né? Ou seja, quais soluções a companhia tem pensando numa maior eficiência energética e até mesmo numa economia de energia? Bom, temos trabalhado aí em várias frentes e soluções, porque cada situação é uma situação. Então temos desde medidores de energia para painel, montagem trilho DIN, gerenciadores de energia, software supervisório, servoacionamentos, que podem substituir circuitos pneumáticos que necessitam hoje de compressores e conexões. E finalmente temos uma linha grande de inversores de frequência com função Energy Saving para aplicações de bombeamento,
ventiladores, compressores e módulos regenerativos também para inversores para aplicações de elevação de carga. Então a gente consegue aí trabalhar com várias situações nas aplicações industriais. Você resumiu bem, né? A gente tem bastante soluções desde o chão de fábrica ali para acionamento do motor, até para gerenciar e monitorar a energia, e o supervisório que pode controlar toda a fábrica, né? Isso é muito legal. E baseado nessas soluções que você acabou de mencionar aí, tem alguma aplicação da Mitsubishi Electric onde foi possível obter índices de economia de energia muito bons? Sim, não só temos aplicações com redução de consumo de energia, mas também temos casos de melhoria de gerenciamento das operações, né? Então vou explicar melhor. Por exemplo, um cliente nosso instalou medidores de energia para poder aplicar a medição setorizada. E antes ele tinha o quê? Um rateio aí de 20% da conta de energia, um rateio contábil. E depois da instalação dos medidores, o cliente viu que ele era responsável por 8% do consumo e não 20%. Então o produto que ele produzia, que contabilmente dava prejuízo, na verdade era lucrativo. Em outro caso também, temos diversos casos de clientes utilizando inversores com a função Energy Saving, que detecta o sobredimensionamento de carga em aplicações que eu comentei anteriormente, né? Então, compressores, ventiladores, bombeamento, e temos visto aí aplicações com reduções de consumo de até 20%. E esse saving não é só substituindo soft starter ou partida direta, que são as aplicações aí mais óbvias, né? Mas também temos casos de redução de consumo, mesmo após a troca de um inversor existente por um outro de nossa marca. Isso é muito interessante, a questão do rateio, que é algo muito comum, né, no setor predial, comercial, o pessoal pegar a quantidade total e dividir pelo número de lojas, né, e aí acaba realmente pagando muito a mais do que realmente se gasta, né, acaba sendo até injusto ali com o cliente. E comentando ainda dessas aplicações que você comentou, vamos falar um pouquinho sobre o ROI, que é o retorno sobre investimento. É uma métrica aí que a maioria dos clientes já usam, já gostam, né? Qual que é a média de tempo de um retorno de investimento, né? Ou seja, caso a empresa selecione algumas soluções que você comentou aí, em quanto tempo ela consegue recuperar aquilo que ela está realmente investindo nesse projeto? Olha, vai depender muito do tipo de aplicação e a complexidade do projeto, mas temos visto aí ROIs, né, retorno sobre investimento, entre 1 e 2 anos. De qualquer forma, acho que o ponto principal é que as empresas façam um mapeamento de oportunidades de melhoria de eficiência e estimar o retorno sobre investimento para cada caso. Então essa é uma das formas de priorizar os investimentos, mas o importante é ter as oportunidades mapeadas. Interessante conhecer as soluções, você até mencionou alguns casos e até mesmo alguns tempos de ROI, né, de retorno, mas qual que seria o pontapé inicial para fazer tudo isso acontecer? Pois é, Pedro. Ao longo do tempo, né, em nossas visitas, notamos que em diversas situações da indústria, a gente conseguia ver oportunidades de melhoria que poderiam ser aplicadas, né? Então, desde as situações mais simples como as mais complexas. Então, elaboramos um pequeno questionário onde, após respondido, entramos em contato, né, mostrando desde soluções simples, como eu falei, por exemplo, troca de lâmpada de LED, né, e até arquiteturas mais complexas, utilizando aí criação de KPIs, né, indicadores de desempenho, acompanhados por software SCADA. E para ter acesso a esse questionário é muito fácil, é só entrar no nosso website, acessar o link da campanha de eficiência energética, né, de uma consultoria que a gente faz, simples para que essas empresas, né, tenham acesso a um pontapé inicial para atividades de eficiência energética. Isso é ótimo, vai ajudar bastante aí para responder aí o questionário de forma fácil e já ter uma noção, né, do que fazer. Eu acho que é muito interessante essa iniciativa. Isso aí, a ideia é essa. E como é que você enxerga a posição da indústria, né? Existe uma preocupação com o meio ambiente ou apenas com o valor, né, cada vez mais alto dessas contas de consumo de energia? Olha, atualmente no mercado temos visto aí empresas com diversos graus de maturidade nessas aplicações aí de eficiência energética. A maioria, obviamente, estão focados em redução com os gastos de energia elétrica, né? E também temos visto empresas que estão medindo impacto com o meio ambiente, né? Como isso?
incluindo o fator de redução de pegada de carbono. Então isso mostra que a melhoria de eficiência energética traz inúmeros benefícios para os negócios e para a sociedade. Sim, esse é um tema cada vez mais importante, que as empresas andam até implementando setores, né, de sustentabilidade para tentar não só minimizar o consumo, mas também minimizar o impacto que hoje a empresa tem na natureza e no meio ambiente. E para finalizar, o que a gente pode esperar daqui a 10 anos? Né? Estaremos sempre na dependência das chuvas e expostos aí a pagar cada vez mais pela energia, como vem acontecendo? Bom, existe aquele ditado popular que diz para esperarmos pelo melhor e nos preparar para o pior. Sobre a matriz energética, o cenário é a redução da participação das hidrelétricas e aumento de outras matrizes, como eólica, térmicas e solar. Mas, independente, né, do fator climático, as empresas precisam fazer o dever de casa para reduzir os desperdícios de energia e seus custos. E pode ter certeza que existe muita oportunidade de melhoria nas operações. Sem dúvida, a matriz energética que você pontuou bem, aí tem vários tipos de geração, mas um dos tópicos que também é importante lembrar é a questão da eficiência energética, né? Porque eles também consideram que as indústrias, as empresas vão economizar energia justamente para no futuro isso ser contabilizado e precisar gerar menos também. Exatamente. Hélio, muito obrigado novamente aqui pela sua participação. Imagina, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Se você se interessou pela iniciativa de eficiência energética mencionada pelo Hélio, acesse mitsubishielectric.com.br/energia e responda o formulário. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Mabcast. Não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutar os episódios anteriores. Muito obrigado e até a próxima!